Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. A aula de hoje vai ser de gramática. A gente vai aprender a diferença entre everywhere, somewhere, anywhere e nowhere. Então já vai deixando seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, antes de começar, é importante informar que eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre as palavras everybody, somebody, anybody e nobody. O link está aí na descrição, depois dá uma conferida lá nesse vídeo. Então vamos começar aqui. Existem essas quatro palavrinhas, né? Ever, some, any e no. Quando essas quatro palavrinhas estão juntas com a palavra where, saiba que elas estão fazendo referência a lugares, isso mesmo. Então, quando as palavras ever, some, any e no estão juntas com a palavra where, elas estão fazendo referência a lugares, diferentemente do que ocorria lá no vídeo de everybody, somebody, anybody, nobody, onde aquelas palavras faziam referência a pessoas. Aqui, quando tem where, já faz referência a lugares. Então, vamos lá. Where significa onde ou em que lugar. Portanto, quando está junto das palavras every, some, any e no, ela sempre irá se referir a lugares, que foi o que eu tinha acabado de mencionar. Vamos começar a aprender a palavra everywhere. Everywhere, a tradução dele é em todos os lugares, por toda parte ou em toda parte. Ou seja, everywhere é usado para se referir a vários lugares diferentes, ou seja, em todos os lugares, ou a algo que esteja por toda parte de um mesmo local, em todo um lugar. Quando a gente for dar os exemplos, vocês vão entender melhor. Então, vamos de exemplo. Everywhere I go, I remember him. Todo lugar que eu vou, eu me lembro dele. Eu usei o everywhere aí. E aí, o everywhere já está no sentido de em todos os lugares, ou seja, em vários lugares diferentes, no sentido não importa em qual lugar eu vou, eu me lembro dele. Então, everywhere I go, I remember him. Todo lugar que eu vou, eu me lembro dele. Everywhere no sentido de todo lugar. E outro exemplo. There were leaves everywhere on the ground. Havia folhas por todo lado no chão. Eu usei aí o everywhere e nesse caso já está no sentido de por todo lado de um mesmo local. Olha, eu observei que havia folhas por todo lado no chão. Então é o mesmo local, o chão. Só que está espalhado por todo lado, por todo lugar do chão. Então everywhere já está nesse sentido de por toda parte de um mesmo local. There were leaves everywhere on the ground. Havia folhas por todo lado no chão. Outro exemplo, I looked everywhere for my glasses, but I couldn't find them. Procurei meus óculos em todos os lugares, mas não consegui encontrá-los. E aí a gente usou everywhere no sentido de em todos os lugares. Então, I looked everywhere for my glasses. Procurei meus óculos em todos os lugares, but I couldn't find them. Mas não consegui encontrá-los. Agora vamos aprender a palavra somewhere. Somewhere, a tradução é algum lugar. Somewhere é usado para se referir a algum local específico, mas que é desconhecido, ou seja, tem um local específico, mas você não sabe exatamente onde é. Normalmente, somewhere é usado em frases afirmativas. Vamos de exemplo. I know he's here somewhere. Eu sei que ele está aqui em algum lugar. Eu usei o somewhere para dizer que uma pessoa, né, alguém, está em algum lugar aqui, só que eu não sei exatamente aonde, mas eu sei que tem algum lugar específico que essa pessoa está, eu só desconheço o local. Então, você usou somewhere nesse caso para se referir a algum lugar específico, porém desconhecido. I know he's here somewhere. Eu sei que ele está aqui em algum lugar. Outro exemplo. Let's go somewhere else. I don't like it here. Vamos para outro lugar. Não gosto daqui. Eu usei o somewhere e logo em seguida usei a palavrinha else. Quando tem somewhere else, quer dizer outro lugar. Então, em vez de significar algum lugar, por causa desse else aí junto com somewhere, virou outro lugar. Let's go somewhere else. Vamos para outro lugar. I don't like it here. Não gosto daqui. Então, quando tem somewhere else, já passa o sentido de outro lugar.
E um último exemplo, she's living somewhere in Europe. Ela está morando em algum lugar da Europa. Eu usei aí nesse terceiro caso somewhere no sentido de algum lugar. Olha, ela está morando em algum lugar da Europa. Eu não sei exatamente onde, mas eu sei que ela está morando em algum lugar lá. Ou seja, esse somewhere faz referência a algum local específico, porém desconhecido. She's living somewhere in Europe. Ela está morando em algum lugar na Europa. Agora vamos para a palavra anywhere. Anywhere, a tradução é qualquer lugar, nenhum lugar ou algum lugar. Isso mesmo, pode significar três coisas diferentes dependendo do contexto. Em frases afirmativas, anywhere significa qualquer lugar. Então, frase afirmativa, anywhere significa qualquer lugar. Em frases negativas, anywhere significa nenhum lugar. Frases negativas, anywhere, nenhum lugar. E em frases interrogativas, ou seja, em perguntas, anywhere passa o sentido de algum lugar. Então, em frases interrogativas, anywhere quer dizer algum lugar. Vamos de exemplo. You can choose the restaurant. Anywhere is fine for me. Você pode escolher o restaurante. Qualquer lugar está bom para mim. A gente usou aí o anywhere nesse caso, no sentido de qualquer lugar. Observa aí que essa frase é afirmativa. You can choose the restaurant. Anywhere is fine for me. É uma frase afirmativa. Ou seja, anywhere aí já está no sentido de qualquer lugar. Olha, você pode escolher o restaurante. Qualquer lugar está bom para mim. Então, anywhere no sentido de qualquer lugar em uma frase afirmativa. Outro exemplo, I can't find my keys anywhere. Não consigo encontrar minhas chaves em lugar nenhum. Nessa frase aí eu usei o anywhere e a frase é negativa. I can't. Can't é a abreviação de cannot. I can't. Eu não consigo. Find my keys anywhere. Encontrar minhas chaves em lugar nenhum. Anywhere aí na frase negativa já está no sentido de lugar nenhum. I can't find my keys anywhere. Não consigo encontrar minhas chaves em lugar nenhum. E um último exemplo, is there anywhere we can go to eat? Há algum lugar onde possamos comer? Eu usei aí o anywhere nesse caso e está numa frase interrogativa, ou seja, numa pergunta. E o anywhere em pergunta passa o sentido de algum lugar. Is there anywhere we can go to eat? Há algum lugar onde possamos comer? Anywhere aí no sentido de algum lugar. Agora vamos para a palavra nowhere. Nowhere, a tradução é nenhum lugar. Então, nowhere é usado para se referir a lugar algum ou a nenhum lugar. Atenção, assim como acontece lá com nobody, que eu expliquei na aula de nobody, nowhere é a junção de no mais where. Ou seja, a palavra por si só já tem uma conotação negativa, por isso somente usamos nowhere em frases afirmativas. Apesar de a frase estar na afirmativa, ela irá carregar um sentido negativo. No inglês, não há dupla negação, por isso não se pode usar not mais nowhere, porque senão a frase irá ficar duas vezes no negativo. E caso você optar por usar o not em uma frase, ou seja, se a frase for negativa, você deverá usar o anywhere. Essa regra aí é muito parecida com o nobody, que eu expliquei lá naquele vídeo. Então vamos de exemplo aqui. I feel like my relationship is going nowhere. Sinto que meu relacionamento não está indo a lugar nenhum. Eu usei aí o nowhere no sentido de lugar nenhum. I feel like my relationship is going nowhere. Sinto que o meu relacionamento não está indo a lugar nenhum. Como você pode ver aí, é uma frase afirmativa com sentido negativo. A frase aí está na afirmativa, só que como o nowhere ele já tem uma conotação negativa, porque é a junção das palavras no, que significa não, mais where, então a frase ela é afirmativa com sentido negativo. I feel like my relationship is going nowhere. Sinto que meu relacionamento não está indo a lugar nenhum. Perceba aí a conotação negativa, mesmo a frase sendo afirmativa. Outro exemplo. I looked in all the rooms. He is nowhere to be found. Procurei em todos os quartos. Ele não está em lugar nenhum. Aí eu usei o nowhere no sentido de lugar nenhum. I looked in all the rooms. He is nowhere to be found. Procurei em todos os quartos. Ele não está em lugar nenhum. E mais uma vez, a frase é afirmativa com sentido negativo. He is nowhere to be found.
frase afirmativa, porém a conotação é negativa, ele não está em lugar nenhum, por causa desse nowhere aí, que naturalmente já tem uma conotação negativa. E aqui uma observação, quando existe a expressão nowhere to be found, passa a ideia de impossível de ver ou encontrar. Então, quando tem nowhere to be found, é algo ou alguém que não é encontrado, é impossível de ver. E um último exemplo, there was nowhere to park the car. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. Eu usei aí o nowhere e significa aí lugar nenhum. There was nowhere to park the car. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. E mais uma vez, é uma frase afirmativa com sentido negativo. There was nowhere to park the car. Frase afirmativa, mas a conotação negativa. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. E lembra que eu falei para vocês que no inglês não há dupla negação, por isso não se pode usar o not mais nowhere, porque senão a frase irá ficar duas vezes no negativo. E eu também tinha falado que caso você optar por usar o not em uma frase, ou seja, se a frase for negativa, você deverá usar o anywhere. Vamos de exemplo aqui. Nesse exemplo que acabei de dar, there was nowhere to park the car. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. Como que eu faço essa frase utilizando o anywhere e na negativa? There wasn't anywhere to park the car. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. As duas frases significam a mesma coisa. A diferença é que no primeiro caso eu usei nowhere e é uma frase afirmativa com sentido negativo. There was nowhere, não havia lugar nenhum to park the car, para estacionar o carro. E no segundo caso, eu usei o anywhere, só que eu usei wasn't, que é a abreviação de was not, ou seja, é uma frase negativa, por isso que eu usei o anywhere. There wasn't anywhere to park the car. Não havia lugar nenhum para estacionar o carro. Portanto, está errado eu usar there wasn't nowhere to park the car. Está errado. Ou eu uso there was nowhere ou there wasn't anywhere. Perceberam a diferença? E um outro exemplo aqui. I went nowhere on vacation. Eu não fui a lugar nenhum nas férias. E o outro caso, I didn't go anywhere on vacation. Eu não fui a lugar nenhum nas férias. Como você pode ver aí, os dois exemplos significam a mesma coisa, só que no primeiro caso eu usei nowhere e eu usei uma frase afirmativa com sentido negativo. I went nowhere. Eu não fui a lugar nenhum on vacation, nas férias. E no outro caso, eu usei o anywhere, porém eu já tive de usar numa frase negativa. Eu usei o didn't, que é a abreviação de did not, ou seja, é uma frase negativa. I didn't go anywhere. Eu não fui a lugar nenhum on vacation, nas férias. Então, estaria errado eu falar I didn't go nowhere on vacation. Está errado. Ou eu uso I went nowhere, ou eu uso I didn't go anywhere. Perceberam a diferença? Importante, em vez de usar every, some, any e no mais where, você pode substituir por every, some, any, no mais place, que terão o mesmo significado. Então, everywhere é a mesma coisa que every place, somewhere é a mesma coisa que some place, anywhere é a mesma coisa que any place e nowhere é a mesma coisa que no place. Reforçando aí que no place aí no último caso é escrito de forma separada. Então, essas palavras significam a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.